Olá, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Pronta para começar mais um Senado Notícias Revista. E como sempre, com muita informação, né, Eni? Com certeza, Thiago. Vamos ver no programa de hoje. Números do desperdício. O brasileiro joga no lixo 40 quilos de alimentos por ano. Já está no Congresso a medida provisória para o desenvolvimento e incentivo ao setor automotivo. E na série Testemunha da História, o senador José Serra fala de sua participação na Assembleia Nacional Constituinte. O Senado Notícias Revista começa agora. A endometriose é uma doença que causa muito sofrimento para milhões de brasileiras. O tema foi tratado em uma reunião das pautas femininas promovida pela Procuradoria da Mulher no Senado. Pois é, Eni, a endometriose pode causar dor, sangramento e até infertilidade nas mulheres. É um problema de saúde pública para o qual a sociedade tem que despertar. A endometriose atinge em torno de 10 milhões de mulheres no Brasil. Uma em cada 10 tem a doença. Ela se caracteriza pela presença de fragmentos do endométrio fora do útero. O endométrio é o tecido que reveste a parede do útero e que se descama durante a fase da menstruação. É muito comum esses fragmentos ficarem aderidos na cavidade abdominal, principalmente nas trompas, ovários, bexiga e intestino, causando fortes dores. Um dos grandes desafios é diminuir o tempo para chegar ao diagnóstico, uma demora que leva atualmente em média 7 anos. Com a jornalista Caroline Salazar, esse tempo foi bem maior. Ela ficou dos 13 aos 31 anos até saber que tinha doença. Perdeu emprego, entrou em depressão e criou um blog sobre o assunto que hoje é premiado e ajuda milhares de mulheres na mesma situação. Foram 21 anos com dores severas, né? Eu tive preconceito porque ninguém entende, todo mundo acha que cólica é frescura. Eu não conseguia nem levantar para pegar um copo de água, né? Chegou um momento que eu não conseguia nem abrir o olho, que doía. Com a promessa de acabar com as dores, Paula retirou o útero aos 27 anos. Mas mesmo assim, a doença persiste e hoje precisa tomar morfina para suportar a dor. Depois que eu tirei o útero, 2 meses depois eu estava parando na emergência dos hospitais. É apendicite, é infecção no rim, o que é? Até que um médico falou: você está ovulando e eu acho que você ainda tem endometriose no ovário. 6 meses depois, infelizmente, eu tive uma tentativa de suicídio. O tratamento tradicional é com medicamentos que adormecem a doença ou cirurgia de cauterização. Mas o médico Eduardo do Vale lembra que cauterizar os focos não é suficiente. O sucesso, a melhora dos sintomas, dessa gestação, é diretamente proporcional à retirada o mais completa possível dos focos, tanto superficiais quanto profundos. Ele desmente ainda mitos de que a doença tem origem na menstruação. Todo mundo menstrua, todo mundo tem menstruação que cai dentro da barriga. Por que em algumas pessoas isso acontece e outras não? As pacientes que têm endometriose, ela tem uma predisposição genética e hereditária. A doença é ainda uma das principais causas de infertilidade. A reserva e a perspectiva futura de gravidez pode estar muito mais limitada em mulheres com endometriose, então o alerta em relação à preservação da fertilidade ou obtenção da gravidez tem que ser muito maior em relação à população geral. A criação de políticas públicas para melhorar o diagnóstico e o tratamento de mulheres com endometriose foi um dos consensos dessa audiência pública promovida pela Procuradoria da Mulher, além da aprovação do projeto de lei que regulamenta os direitos dos pacientes. É um projeto que prevê que tenha conversa com o paciente, trate ele como um ser humano, para que ele possa decidir o que vai ser feito quanto à sua saúde. Mas falta educar todos os médicos do modo geral, em que seja capaz você ir em qualquer um e ele falar: talvez isso possa ser endometriose, sua dor é real. Daí a importância de que na organização da rede esses profissionais sejam devidamente capacitados e alertados. A previsão de orçamento do governo para a educação no ano que vem é de 122 bilhões de reais. E segundo estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado este mês, os gastos totais do Brasil na área estão acima da média dos países que integram a OCDE. Mas o gasto por aluno ainda é pequeno.
O estudo, divulgado anualmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, compara os dados de educação de 35 países que fazem parte da OCDE, além de 11 países parceiros, como é o caso do Brasil. São analisados, por exemplo, o total dos gastos com educação, a distribuição dos recursos e ainda a capacidade de atendimento da rede de ensino. Os últimos números apontam que, em termos absolutos, o Brasil gasta em educação praticamente o mesmo que os outros países analisados, ou até mais. Em 2015, foram investidos cerca de 5,5% do PIB, enquanto que a média nos outros países da OCDE foi de 4,5%. Mas quando se analisa o investimento por aluno, ele ainda é muito baixo e representa menos da metade do que é investido pelos outros países. Então, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente comparar, mas a gente já investe o que a OCDE investe, mais ou menos, porque a nossa população é muito maior, então o investimento por aluno é muito mais baixo. Claro que a gente também tem questões de eficiência do gasto, de melhoria de gestão, que a gente precisa trabalhar, de desperdício, de corrupção, tudo isso são questões que impactam o nosso sistema educacional e que a gente tem que trabalhar para melhorar o gasto. Mas esse argumento de que a gente já gasta igual os países da OCDE, muitas vezes ele é usado para dizer não precisamos gastar mais nada em educação, já estamos no máximo que a gente precisa. O relatório mostra também que o Brasil avançou quando se trata da educação infantil e fundamental e conseguiu aumentar um pouco o número de crianças de 0 a 3 anos na escola. Mas o ensino médio ainda é um problema. Só 69% dos jovens entre 15 e 19 anos estão na escola. E mais da metade dos adultos brasileiros, que têm entre 25 e 64 anos, não concluiu o ensino médio. É mais que o dobro da média dos países da OCDE. Para a representante da campanha nacional pelo direito à educação, a baixa escolaridade tem impacto direto no desenvolvimento econômico e social. Se a condição de vida desse grupo, né, grande da população brasileira que não tem aí acesso à educação, cabe ao Estado garantir as condições para que eles tenham acesso a essa educação, porque isso vai impactar no desenvolvimento social e econômico do país, o que significa impactar no desenvolvimento social e econômico da população como um todo. Outro ponto levantado pela OCDE foi o baixo salário pago aos professores brasileiros. Tem vários estudos, inclusive da própria OCDE, que mostram que o professor é o fator mais importante para o aprendizado do aluno em sala de aula. Claro que a infraestrutura, o material, tudo isso ajuda, mas o professor, se você decompor, né, uma análise do que faz mais diferença, é o professor. Quando o salário do professor é um salário baixo, pouco atrativo, você não consegue trazer e reter na carreira docente profissionais motivados, bem preparados. Uma questão para ser olhada no Brasil, e não é à toa que a OCDE o tempo inteiro bate nessa tecla, que nós temos níveis muito baixos de salários e que tudo isso vai impactar na qualidade da educação. Daqui a uma semana, nós brasileiros temos um compromisso importante, as eleições gerais. Propostas relacionadas com a segurança pública, a saúde e a educação costumam ganhar visibilidade nesse momento, não é, Tiago? É verdade, Ni, mas na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes destaca a importância de prestar muita atenção também nas propostas dos candidatos para a área do meio ambiente. Será que o eleitor brasileiro está dando a devida importância às questões relacionadas com a preservação do meio ambiente? Para muitos especialistas, biólogos, ambientalistas e estudiosos do clima, esse aspecto com certeza será o mais importante na hora do voto. Mas e para você? Na semana passada, já destacamos aqui uma plataforma criada pelo Observatório do Clima, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil, para que você, eleitor, conheça o posicionamento dos principais candidatos à presidência da República nas questões relacionadas com o enfrentamento das mudanças climáticas. O endereço está aí na tela, para quem quiser consultar. Na coluna de hoje, vamos relembrar uma entrevista que gravamos em 2007 na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o biólogo Pedro Caralta.
Naquela época, o problema do aquecimento global começava a ganhar visibilidade mundo afora, mas o estudioso já nos fez um alerta. A extinção das espécies é o maior problema do mundo, porque afeta todas as gerações humanas enquanto o homem existir. Porque nós, como todas as espécies, iremos desaparecer um dia. Mas se nós destruirmos essa natureza que nos dá alimento, casa, abrigo, medicina e tudo isso, nós estamos diminuindo o tempo de existência da espécie humana nesse planeta. O Brasil é detentor da maior biodiversidade do planeta. São mais de 100 mil espécies de animais, 40 mil espécies de plantas, um patrimônio incalculável, fonte de conhecimento, um seguro de vida para a humanidade. Pense nisso na hora de depositar o seu voto na urna eletrônica. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Tiago, vamos conferir o que aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Eni. E a Agência Senado mostrou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era para a sessão do Congresso marcada para o dia 10 de outubro, que vai analisar o veto do presidente da República ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A remuneração nacional estava prevista na medida provisória 827 de 2018, aprovada em julho pelo Congresso. O presidente da República, Michel Temer, sancionou a nova regulamentação profissional da categoria, mas vetou os 6 pontos do texto que tratavam do reajuste. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era para o projeto que libera a veiculação de publicidade remunerada em rádios e TVs controladas pelo poder público. Pela proposta, produtos e campanhas institucionais pagas poderão ajudar a sustentar esses veículos de comunicação. Hoje, rádios e TVs públicas são proibidas de veicular propaganda paga. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a designação de um relator. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que o projeto que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras pode ser votado em breve pelo plenário. O texto está na pauta do dia 9 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições. De iniciativa do Poder Executivo, o projeto tem o objetivo de despertar o interesse de investidores pelas empresas, principalmente para as que atuam na região norte. Já na quinta-feira, um dos destaques foi para a medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais. A MP é o primeiro item da pauta que vai ser analisado pelos senadores no plenário após o primeiro turno das eleições. Na última reunião deliberativa, realizada no início de setembro, o texto foi lido e agora está trancando a pauta. Na ocasião, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, garantiu que o assunto será votado no dia 9 de outubro. É sempre melhor sobrar do que faltar. Muita gente já deve ter ouvido essa frase na hora de organizar uma festa ou um jantar para amigos. Mas essa desculpa acaba tendo uma consequência que afeta a todos: o desperdício de alimentos, Eni. É isso mesmo, Tiago. Uma pesquisa mostrou que a busca pelo sabor e a preferência pela fartura dos brasileiros são os principais motivos para uma tragédia cotidiana em muitos lares do país. Voltando àquela frase que você usou, é melhor sobrar do que faltar, o resultado disso é um só, Tiago: comida que vai para o lixo. 40 quilos por ano. Este é o número de alimentos que cada brasileiro joga no lixo. E a pesquisa, realizada pela Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, alerta: o desperdício é feito por toda a população. O problema é um problema que vai da classe A à classe E, em todas as regiões do Brasil, em todas as faixas de idade, né? Em todos os tamanhos de domicílio, então domicílio com uma pessoa, com mais de 5 pessoas. Todos esses dados sociodemográficos se mostraram em todos eles acontece o desperdício. E a dupla queridinha dos brasileiros figura entre os itens
itens mais desperdiçados pela população. O arroz e o feijão somam 38% do que é jogado fora. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi a carne bovina. O item, caro no bolso do brasileiro, também tem ido para o lixo. Mas tem gente que já aprendeu a importância de não desperdiçar. José Ribamar tinha o costume de jogar frutas e verduras no lixo, mas hoje mudou de atitude. Eu não tinha consciência, assim, eu não tinha esse conhecimento de hoje, né? Então, quando eu vim raciocinar, que eu também já passei necessidade, gente de família pobre, lá do Piauí, então eu não jogo nada fora mais, eu faço questão de doar para alguém que precisa mais do que eu. Atitudes como a de José são repetidas por quem quer evitar jogar alimentos no lixo. Caso desta rede de supermercados, que fez uma parceria com o Programa de Combate à Fome e ao Desperdício. Hoje o combate ao desperdício é o nosso maior foco dentro do supermercado. Hoje a gente já buscou, no intuito de reduzir essa questão das percas, a gente chegou a fazer um contrato ou uma parceria, vamos dizer assim, com o programa Mesa Brasil do SESC, onde aqueles alimentos in natura que estão perfeitos para o consumo, eles não são mais vendidos, mas para o consumo ele está perfeito. A gente hoje, ao invés de jogar fora, a gente faz doação onde serão beneficiadas as instituições carentes. O desperdício de alimentos também impacta na economia e no meio ambiente. Dicas não faltam para reaproveitar os alimentos. Eu que aproveitava como casca de banana, tomate, pimentão, essas coisas, a gente faz só adubo das plantas. Eu faço sopinha, eu faço mexido, ou então eu faço uma torta, né, de legumes e acrescento o restante das coisas. Eu faço muitas coisas. O Congresso recebeu a medida provisória para o desenvolvimento e incentivo ao setor automotivo nacional, o Rota 2030. O programa do governo traz a perspectiva da eletromobilidade para o Brasil e, com ela, maior eficiência energética, menor emissão de gases poluentes no ar e menos poluição sonora também. A nova política já vem sendo discutida há mais de um ano. O objetivo é definir regras para o setor de automóveis e permitir investimentos em longo prazo. Uma das novidades causa impacto no meio ambiente. É a proposta de redução de 25% para 7% na alíquota de importação de carros ecológicos. Hoje, 1/4 do preço de um carro elétrico vem do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Um grupo de trabalho do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vem estudando a eletromobilidade e deve lançar até o fim deste ano um plano nacional para a área. Vai trazer propostas para orientar a tomada de decisão do governo brasileiro no sentido do incentivo a essas novas tecnologias, não apenas veículos elétricos puros, mas também veículos híbridos. Essa discussão envolve diversos atores da indústria, da academia e do governo federal que estão pensando juntos quais são as oportunidades de inserção dessas tecnologias no Brasil. No início de 2018, a Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, firmaram uma parceria para a instalação de postos de abastecimento no estado para veículos elétricos. O primeiro eletroposto foi inaugurado no dia 27 de março, em Curitiba. A ideia da empresa é fazer essa eletrovia, permitindo que o usuário se desloque a grandes distâncias, no caso de Paranaguá até Foz do Iguaçu, tendo diversas estações para fazer essa recarga do seu veículo elétrico, uma modalidade de carga rápida. E o Senado discute algumas medidas que estimulam o uso de veículos movidos à eletricidade. Uma delas está sob a análise da Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto que proíbe a venda no Brasil de automóveis movidos a gasolina e a diesel a partir de 2030 e a circulação de qualquer veículo desse tipo a partir de 2040. As exceções serão para carros de coleção, automóveis oficiais e diplomáticos e para carros de visitantes estrangeiros. Há cerca de 1 ano e meio, o arquiteto Rogério Makiewski investiu R$160 mil em um carro elétrico. Um carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. A gente precisa, de imediato,
abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Rogério afirma que já deixou de emitir mais de 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Mas o Greenpeace levanta outra questão, que não seria resolvida só com a restrição do uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. É necessário que políticas públicas visem o transporte público, o transporte não motorizado, como principal pilar para a melhoria da mobilidade urbana. E isso que seja dentro de políticas aí também que trabalhem habitação e trabalho de uma forma a evitar muitas pessoas se deslocando diariamente por mais de 2 horas para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa. A partir de hoje, a TV Senado passa a exibir a série Testemunha da História, com os parlamentares que fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte. Os primeiros programas trouxeram o olhar da imprensa sobre o processo de reabertura política e instalação da Constituinte. Agora é a vez de quem esteve à frente das mais importantes decisões e reviravoltas políticas contar o que presenciaram nos corredores, plenário, salas de comissões ou mesmo no cafezinho do Congresso. No episódio de hoje, o senador José Serra fala de sua participação na Assembleia Nacional Constituinte, dos desafios na relatoria da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças e dos momentos que marcaram sua trajetória no Congresso naquele período. Serra foi eleito deputado em 1986 e atuou nas principais discussões e negociações para a elaboração da nova Constituição brasileira. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora a série Testemunha da História. A Constituinte foi proposta como uma saída. Era uma causa sagrada. Foram criadas muitas expectativas de que uma nova Constituição consertaria o Brasil. Mas você mudar a realidade, não basta apenas você mexer na Constituição. Eu não tinha experiência parlamentar, mas tinha experiência política, que vinha da época de líder estudantil, do exílio, que eu passei 14 anos exilado, e da minha formação como economista. Fui secretário, antes da Constituinte, do governo Montoro, da área de planejamento, e era uma época que se debatia as questões tributárias no Brasil. Então, eu acabei aprofundando nessa área. E quando cheguei na Constituinte, tinha várias ideias. E foi mais ou menos natural ter ido para a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças terá a difícil missão de redigir uma legislação tributária que corrija as distorções do atual sistema. Eu fui relator e o deputado Dornelles, Francisco Dornelles, era o presidente. E nós trabalhamos juntos, porque tinha que ter um entendimento sobre o que fazer. A Constituinte foi encarada como sendo a salvação. E, naturalmente, na área econômica também. E tudo envolveu um processo de muita negociação. É inseparável o papel da negociação do resultado que você obtém. Nesse sentido, a Constituição tem coisas boas, inclusive na parte tributária, mas, ao mesmo tempo, coisas impróprias ou que não cabiam do ponto de vista do seu tamanho na economia. Porque você mudar a realidade não basta apenas você mexer na Constituição. É preciso ter correlação de forças que favoreça a mudança, enfim. O que não significa que ela não tenha trazido avanços, principalmente na questão política e democrática, que foram substanciais e, a meu ver, os mais importantes. Tem um episódio engraçado. Eu estava lá em cima, por algum motivo, na mesa, quando apresentou-se uma proposta
foi votada de aposentadoria integral para todos. Ou seja, ganhariam como aposentados aquilo que ganhavam na ativa, que evidentemente é uma loucura. Pela manhã, uma aprovação surpreendente. Foi a da emenda do constituinte Floriceno Paixão, garantindo a aposentadoria integral para o trabalhador. Só que houve um erro no texto da emenda. Onde ele fala de aposentadoria integral, deveria acrescentar sobre o salário contribuição. Mas no final consegui segurar esse disparate. E evidentemente ninguém estava levando muito a sério, porque senão não teria conseguido segurar. Nós precisamos ter um entendimento político no Brasil que permita que a economia retome um crescimento sustentado, que permita que as eleições se realizem com resultados cada vez melhores. Pode parecer uma utopia, mas é importante prestigiar o processo democrático, fortalecer o debate nas eleições para ter uma melhor qualidade no âmbito do Congresso e da política em geral. Qualquer coisa 30 anos atrás a gente tem saudade, mas era interessante a convivência, né? Com gente de muita experiência. De alguma maneira é algo que eu vejo com saudade de fato, né? Gostaria de viver de novo.